No ar, mais uma Act Live. E que delícia! Mais uma Act Live para você. Que prazer ter vocês todos aqui. Chegando, que beleza! Bem-vindos todos vocês. Obrigada pela presença. Um prazer. Pois é, e vamos em frente, né, gente? Vocês viram só? A Act Live de hoje se chama No Olho do Furacão. Eu assisti esse filme chamado Dilema das Redes esses dias, não é? Bem-vinda, querida. E o Dilema das Redes, gente, claro que o que está ali a gente já sabe, a gente tem lido, a gente conversa sobre isso, mas assistir no filme assim, tudo organizadamente, explicando tintim por tintim, né? Eu vou dizer para vocês que eu saí do filme com o sentimento de que cada um de nós está vivendo mesmo no olho do furacão, sabe? Sabe aquele brinquedo? Foi a imagem que eu tive depois que eu assisti o filme, assisti à noite, fui descansar, fui dormir, e a imagem daquele brinquedo gira-gira, sabe o gira-gira? Pois é. Quando a gente está brincando no gira-gira, bem-vinda! Quando a gente está brincando no gira-gira, tem um momento do gira-gira que sempre tem alguém que está forçando mais aquilo e você que está tentando se segurar, às vezes você não consegue nem segurar o pescoço, a cabeça vai para trás, né? É a física. A cabeça vai para trás, você está girando e você não consegue nem se controlar, se organizar, né? E foi assim que eu me senti quando saí de assistir O Dilema das Redes. É um filme interessante porque ele é um documentário contando sobre a questão das redes e como estamos todos afogados nesse gira-gira de algoritmo e escolhas e comportamento e grandes corporações e como a gente está nisso o tempo inteiro e às vezes, inclusive, sem tomar consciência de que a gente faz parte de uma grande engrenagem que está afogando todos nós, né? E junto com o documentário, que é excelente, com pessoas que trabalharam, né, no Google, no Face e tal, vem ainda uma parte ficcional, com atores, né, fazendo esse paralelo, como se fosse um paralelo a respeito de como cada um de nós, que coisa boa, como cada um de nós está afogado nesse sistema das redes, entende? Então, realmente, ter assistido esse filme trouxe muita reflexão, o Dilema das Redes. Se alguém puder escrever aí o Dilema das Redes, fica aí uma sugestão para assistir. Mas realmente eu saí desse filme com essa sensação de gira-gira, de que a gente não tem controle, não tem consciência do que verdadeiramente do que verdadeiramente a gente está passando de forma totalmente como se fôssemos bonecos mesmo, sabe? Na mão de alguém que trabalha os bonequinhos e por aí. Obviamente, paralelo a isso, eu comecei a refletir e, assim, inundada pelas notícias, né? Não tem como não falar das queimadas do Pantanal, não tem como não falar da dor de ver os animais, né, morrendo. E também não tem como falar de quanto a violência vem ampliando, né,
profundamente em várias dimensões. Várias dimensões. É na rua, é na esquina, é no outro lado do mundo, é aqui no nosso país, é uma violência em casa doméstica, né? Profunda, que vem aumentando. E as pessoas, todos nós estamos cansados, né? Eu entendo que a gente esteja realmente cansado, sabe? A pandemia, junto com tudo isso, que a gente, 50% da população brasileira não tem saneamento básico, né? Então são coisas, traz aí a Marta Ribeiro Simas contribuindo com a gente aqui, né, na nossa Act Live, né, Marta? Que é engenheira de segurança, contei para vocês, né? A Marta é uma pessoa atuante no mercado de engenharia de segurança e tem um profundo conhecimento a respeito do que nós estamos falando hoje. Então, gente, não tem como não sentir esse baque, né? Claro que eu estou fazendo um recorte a partir do filme, do Dilema das Redes, mas trazendo isso para a nossa vida, essa semana, acho que foi essa semana ou semana passada, a Catarina, né, o podcast, a Catarina trouxe, que foi mandada embora, né? Ela e 1 milhão de pessoas, 1 zilhão de pessoas que foram mandadas embora, pessoas que estão afastadas, pessoas que não têm o que comer. Então, foi o sentimento de realmente no olho do furacão, nós estamos mergulhados nesse furacão e tem várias coisas e são várias camadas de compreensão a respeito do que estamos vivendo. E muitas vezes, e vou te falar, por mais que eu reflita sobre isso, por mais que eu leia sobre isso, converse com as pessoas, eu observo que a gente não faz nem ideia da quantidade de níveis que estão envolvidos nessa questão do mundo, do sistema econômico que vivemos e do mundo das grandes corporações e como nós estamos cada vez mais sendo arrastados, né, para esse furacão, na brincadeira do gira-gira. Então era sobre isso, foi sobre isso que eu quis trazer para vocês, esse olhar de como a gente pode, de alguma maneira, com a fome no Brasil, 10 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar grave, né? Então nós estamos falando, tá aí a Lucinha que também está contribuindo, né, com a gente, é uma questão de fome, é uma questão de saneamento básico, ou seja, não temos o básico. Rosa, bem-vinda. Não temos o básico, gente. A gente não tem o básico. Então é uma dor tão grande, é uma ausência de colo tão grande. E as pessoas vão se sentindo cansadas. Ainda hoje eu estava vendo uma postagem, acho que no LinkedIn, uma moça postou agora, não me vem o nome, ela apareceu para mim, né? A respeito de estou cansada, né? Todos estamos muito cansados, né? E buscando, em paralelo, buscando possibilidades de encontrar um caminho de luz, né? A Catarina trouxe para todos nós que ela perdeu o emprego e que ela tem momentos difíceis, momentos de desânimo, né? Mas que ela sabe que tem pessoas que dependem dela e ela não pode. Ela tem os momentos, claro, de desânimo, de fraquejo, mas ela tem que no dia seguinte levantar e ir mesmo em busca de algo que realmente a gente consiga furar esse bloqueio, né? Furar esse bloqueio. Exato, é isso, Marta. A gente tem que furar esse bloqueio de alguma maneira e é uma força para a gente conseguir sair da cama, e é disso que eu falo quando quero dizer justamente a respeito dessa questão, puxa vida, né? Vamos furar esse bloqueio, desse furacão, dessa brincadeira de gira-gira que nos afoga diariamente e que a gente sequer tem consciência sobre isso. Como trabalhar com isso? Como de alguma forma ter um mínimo de saúde mental para sair da cama e mais que isso, auxiliar as pessoas com as quais
a gente cuida, né? Aqueles que a gente cuida, que a gente mantém, é uma palavra de força, é um abraço, é um acolhimento, né? Olha que bacana, o Intercept, exato, exatamente, Lucinha, que bom que você botou aí para nós o link do filme, né, do Dilema das Redes. É um excelente filme, ele traz para nós um olhar sistêmico a respeito do que estamos vivendo, e isso constrói um pouco a nossa consciência, a nossa clareza a respeito do que a gente está vivendo, né? Agora, bem-vindo. Agora, não há como ajudar o outro, gente, de alguma maneira, a gente já viu na televisão, a gente já viu em filme, se você teve a oportunidade de andar de avião, se você não teve, se você viu em filme, o fato é, quando você está no avião, logo que você entra, o que a moça ensina lá, né? Ela ensina, cai aquele negócio, o ímpeto é de colocar no seu filho, é de colocar nos seus pais, né? Mas adianta, se você colocar o respirador para eles, você morre e não vai ajudar ninguém. Por que eu estou falando disso? Pelo seguinte, bem-vinda, querida. Pelo seguinte, se eu não uso em mim o respirador, eu caio dura e eu não tenho como dar assistência, entende? Nessa medida, oi querida Rô, nessa medida eu vou sucumbir. E eu vou sucumbir antes daquele que está ao meu lado, antes daquele que eu preciso cuidar e auxiliar e dar colo, entende? Então, falar no olho, né? No olho do furacão, de estar nessa questão, nessa brincadeira do gira-gira, de não conseguir segurar o pescoço, significa dizer o seguinte, eu perco o controle do meu próprio corpo. E na medida em que eu perco o controle do meu próprio corpo, eu perco o controle do meu comportamento e, portanto, daquilo que me impulsiona para fazer movimentos em relação à vida. E nessa medida, claro, eu vou falar de duas coisas. Vou falar de motivação intrínseca e autocuidado. Motivação intrínseca, por que eu trago esse termo? A psicologia, depois de muitos estudos, né, a gente já sabe que, veja bem, você não motiva ninguém, ninguém motiva ninguém, a gente pode inspirar as pessoas, a gente pode oportunizar um espaço de compreensão, aprendizado e tomada de consciência do outro em relação a si mesmo. Mas veja, a motivação mesmo, ela é intrínseca, é uma pulsão que nos faz sair da cama, entende? Nessa medida, quando eu me perco de mim mesmo e perco as rédeas de quem sou, que falava eu ainda na semana passada, né? O nome da minha primeira palestra, muitos anos atrás, que eu contei para vocês, o Mestre de Si Mesmo, que eu até revisitei, trouxe aqui quando voltei para Santos, levei num lugar aí, numa empresa, o Mestre de Si Mesmo, eu falava disso. Mestre de Si Mesmo é quando a gente está segurando o barco, eu estou na direção e eu consigo de alguma forma, através da minha força interna, eu consigo fazer com que o barco caminhe, né? E essa força, essa motivação intrínseca, muitas vezes nos falta. Quando, vamos imaginar que você tenha algum traço de depressão, algum transtorno já diagnosticado de depressão, e não tem como não falar disso num momento são 6 meses, já caminhando aí, né? Já estamos caminhando aí para o 7º mês de pandemia, todo mundo dentro de casa. Há aqueles que eventualmente não respeitam a pandemia, no final de semana, né, lotam as praias e lotam os lugares, e são coisas que você pensa, nossa senhora, mas será possível, será o Benedito, né, que a pessoa não enxerga o outro, não enxerga o todo, e mais que isso, não enxerga o sistêmico, né?
Então, assim, o que eu faço vai chegar em você, que vai chegar no outro, que vai chegar no outro. Então, de alguma forma, a gente pode, quando tem uma motivação intrínseca, uma motivação positiva, a gente pode fazer uma cadeia do bem, um círculo virtuoso. Em contrapartida, quando a gente quando esse movimento não é positivo, é um movimento negativo, a gente entra num círculo vicioso, né? E é justamente isso que acontece quando a gente não se permite se preencher de autocuidado. Essa é a relação que eu quis trazer hoje, a partir do olho do furacão. Então, assim, se todos estamos cansados, todos queremos voltar à ativa, de fato, poder fazer a economia girar, poder produzir, fazer as coisas acontecerem. Mas, claro, justamente por conta dos cuidados e da situação, que é uma situação que vai ainda permanecer, nós precisamos aprender, reaprender a conviver, né? Nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa reaprender. Aos poucos, claro, eventualmente eu vou em algum lugar sem aquele monte de gente em volta, eu vou sair com a máscara, eu vou manter a higiene do lar, a higiene das minhas roupas, eu vou manter o distanciamento das pessoas, mas eu vou encontrando uma nova forma de viver nesse mundo que nós estamos vivendo. E, gente, já que estamos cansados, essa pulsão que eu falo, essa energia primeira que nos motiva e que nos impulsiona a fazer alguma coisa, né? Muitas vezes, quando o desânimo é muito grande, a gente acaba caindo. E se eu caio, às vezes fica difícil levantar. Então, o que eu quero dizer para você que eventualmente esse desânimo encheu e preencheu o seu corpo, né? Que você peça ajuda, viu, gente? Pede ajuda, não se entrega. Muitas vezes as pessoas, a gente costuma ouvir isso, né? Ah, isso aí é frescura e tal. Sabe, gente? Precisa de ajuda. Tem pessoas que elas precisam de um empurrãozinho. Muitas vezes elas vão precisar sim de um empurrão. E esse empurrão vai fazer total diferença para a gente poder seguir em frente, né? Às vezes é uma escuta ativa, sabe? Às vezes é um acolhimento, é uma escuta ativa, é um abraço, é simplesmente dizer: tô aqui. Eu tô aqui para te ouvir, porque muitas vezes eu não tenho a resposta. E nesse momento, como estão vivendo, né, e nessa história toda que eu contei desde o começo, gente, quando você vê esse filme, eu espero que vocês assistam, né, O Dilema das Redes, especialmente a parte dos atores que eles vão fazendo como se fôssemos nós, né, é uma família que aparece, vai na paralela do documentário, né? Então, não se trata mesmo, não é frescura, exato, Ricardo. Quem não conhece, acha que é frescura. Só quem passa que sabe que não é frescura, que é um vazio que preenche e leva a gente também nesse furacão de emoção e de desânimo e de cansaço. Então eu digo para você, se você sofre, se está difícil para você, busca ajuda. Por outra, se você ainda tem um pouquinho dessa energia, dessa motivação intrínseca, dessa força interna, se você ainda está com um pouquinho, dia após dia, busca o autocuidado. O que é esse autocuidado que as pessoas falam tanto? Gente, autocuidado, você precisa encontrar no seu dia alguma coisa que realmente te emocione, te traga felicidade e acolha toda essa energia que a gente tem de amor e de compaixão. Na positividade, compreende? Então, procura alguma coisa que te faz bem. O que eu tenho feito aqui para mim, que também fácil não tem dias que eu olho, como foi esse dia que eu assisti o filme, e em seguida
fiquei refletindo a respeito dessas coisas, eu falei assim, meu Deus, como vamos seguir em frente? Pensando, refletindo sobre a postagem, sobre o podcast da Catarina. Caramba, a Catarina perdeu o emprego, ela e milhões de pessoas. Como é que vai cuidar daquelas pessoas que ela mantém? Como cuidar, como manter, como acolher, como seguir em frente? Gente, o que eu tenho procurado fazer, me faz muito bem os exercícios respiratórios, muito bem. Os exercícios respiratórios com alongamento, aí algumas pessoas já fazem a yoga, outras pessoas gostam de fazer tomada de consciência corporal. Eu, quando acordo, eu já faço. Eu estou ali na cama, já começo a fazer respiratórios, o alongamento até ficar de pé, e aí quando eu estou de pé, eu já estou relativamente, né? Claro, dependendo do dia, a idade chega para todos, não é verdade? Eu já me sinto mais ativa para o meu dia. Então, essa é a dica que eu quero dar para vocês. Primeiro, me irmanar com vocês, com todos aqueles que vão assistir esse vídeo, dizer para vocês que sim, que tá puxado, né? Muita coisa acontecendo, muitas coisas em relação, como falei no princípio, em relação a essa força enlouquecedora da internet, das grandes redes e das grandes corporações, e é a força do algoritmo. Você veja como são as coisas, né? É tão interessante isso. Eu ouvi dizer, até falei para vocês, acho que no primeiro dia, põe a mão aí no coraçãozinho, né? Do lado. Muitas pessoas vão colocando coraçãozinho durante a live. E por que eu falei isso? Porque eu ouvi dizer que fazendo isso, o tal do algoritmo, né? Esse que nos envolve e nos sufoca e muda o nosso comportamento paulatinamente, suavemente, sem que eu perceba que meu comportamento está sendo mudado, na medida em que ele vai coletando os meus dados, em contrapartida está aí. É isso que eu ouvi dizer, se você coloca a mão no coraçãozinho, o dedo no coraçãozinho, esse tal do algoritmo vai entender que essa é uma live que eventualmente seja relevante e outras pessoas podem entender que essa é uma live que vale a pena assistir. Por exemplo, Rodrigo, tocar um instrumento, né? Então, são coisas que a gente tem que buscar para fazer a troca de energia e nos preencher de algo que a gente realmente goste, que a gente tenha felicidade. O que acontece é que, naturalmente, quando a gente está com esse desânimo ou já em estado depressivo, fica difícil furar o bloqueio e encontrar alguma coisa que realmente me alimente positivamente. Ainda hoje vi uma postagem da Marta. A Marta está indo nadar, né, Marta? Nadar. Eu gosto muito dos alongamentos, da consciência corporal e dos respiratórios. Para mim faz muito bem. Uma respiração profunda preenche meu coração. Outra coisa que me faz, que eu fiz ao longo da pandemia, eu tenho uma varanda pequenininha aqui no meu apartamento e eu botei um monte de verde ali, sabe? e eu sento ali alguns minutos ao longo do dia para sentir aquele verde, para me conectar, sabe? E ser acolhida um pouco por essas... Nadar é tudo de bom, sim. E me acolher, me sentir acolhida por esse verde todo, sabe, gente? Então, busque alguma coisa que te preencha profundamente, positivamente, amorosamente. Pratique isso diariamente, um pouquinho todo dia, para conseguir furar o bloqueio de tantas variáveis delicadas que estamos vivendo hoje em dia, de tanta violência, das queimadas, do sofrimento da morte dos animais, como falei no início. A pandemia está firme e forte aí, gente. Tem muitas pessoas, ainda hoje fiquei sabendo de outra pessoa conhecida que teve um familiar que faleceu. Então as pessoas ainda estão vivendo, obviamente, é claro, não é ainda, elas vão viver as dores da ausência daqueles que estão indo embora, né? E então é muita coisa sofrida
que não tem como a gente dizer, não, isso não chega em mim. Claro que chega, né? Chega em todos nós, né? Mas vamos, cada um consigo mesmo, buscando um momento diário de autocuidado. Encontre a sua melhor forma de autocuidado e pratique. Tá bom, gente? Eu espero que de alguma forma a gente tenha trocado aí informações, que você possa refletir um pouco, possa respirar e possa se preencher de vida para seguir em frente, um dia de cada vez. Tá bom, gente? Que prazer ter vocês todos aqui hoje. Obrigada por terem entrado, viu? E vamos em frente, tá bom? Agradeço a presença. Grande beijo. Até semana que vem. Tchau, gente.